Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos, podem ir chegando. Eu sou Bruno Moraes, sou psicólogo do Grupo Técnico Estadual do PIN e serei o anfitrião da 10ª edição desse PIN Debate, cujo tema é Saúde Mental em Rede. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, estou vestindo uma camiseta preta, um casaco cinza e ao meu fundo está uma parede branca. Eu estou aqui com a Alessandra Goulart. Oi, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelos negros, ela está com uma blusa preta e ao seu fundo está uma parede branca. E ela é nossa intérprete de Libras. Bem-vinda, Alessandra. A Alessandra é nossa companheira já do nosso PIN Debate. A gente está bem feliz e contente de estar aqui contigo. A audiodescrição que eu acabei de fazer faz parte de um posicionamento do PIN de inclusão de todos os públicos e valorização das diferenças. Além da tradução de Libras, nós contamos também com a legendagem automática, que você pode ativar nas configurações do Facebook ou YouTube quando estiver assistindo. Quero ver quem já está aqui com a gente. Vamos ver. Bom dia, lindos. Muito obrigado, Rosário, por nos chamar de lindos. Temos Frederico Westphalen, Serafina Correia, Massambará. Podem ir chegando todo mundo, dando seu bom dia. Queria avisar também que aqui em Porto Alegre está um dia de muito temporal, muita chuva, então pode acontecer algumas quedas de luz, conexão instável, mas a gente está preparado com vários planos A, B e C para a gente dar continuidade para essa live. E como eu falei, né, essa é a 10ª edição do PIN Debate. Eu acho que por ser essa 10ª edição, né, Alessandra, a gente podia até fazer uma promoção assim repentina de ver nos comentários quem será que já assistiu todas as lives. Será que tem alguém aí que já assistiu as 10 edições? Será que tem alguém aqui que já viu todas as edições? Vão comentando aqui quem já teve. Eu lembro de alguns nomes, aliás, que já estiveram com a gente aqui em todas as lives, que comentam sempre. Então, comenta aqui quem já teve em todas as lives, que a gente vai, daqui a pouco, botar aqui na tela, tá bom? Então, vão comentando aí. E como eu falei, né, esse é um projeto, o PIN Debate, ele iniciou lá em maio. Foi um projeto que a gente iniciou durante uma conversa numa reunião, assim, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Topamos esse desafio e estamos aqui muito felizes com a repercussão que todas as lives têm. Sabemos que as equipes municipais estão fechando sua agenda para assistir as lives. Sabemos que algumas equipes estão utilizando as lives como educação permanente também. Então, estamos bem felizes com todo o apoio que vocês nos dão aqui e todo o prestígio que vocês nos dão em todas as lives também. Vou falar rapidamente do tema de hoje, que é saúde mental em rede. A gente já fez 9 edições, né? E todos os temas falaram muito sobre as adaptações que nós precisamos fazer durante esse período de pandemia e as adaptações nos processos de trabalho também das equipes PIN Criança Feliz. Mas eu penso que algo em comum entre todas as edições que a gente falou sempre passou pelo tema saúde mental, né? Porque não tem como não falar de saúde mental durante uma pandemia. Então, por que a gente está trazendo esse tema de novo aqui? Para começar, a gente está fechando o mês de setembro. O mês de setembro é conhecido como o mês de valorização da vida. A Secretaria Estadual de Saúde fez diversas lives sobre essa temática, que estão disponíveis no YouTube da Secretaria, e a live de hoje vai fechar essa série de eventos também. Assim como a gente fez uma pesquisa com todos os visitadores do Primeira Infância Melhor Criança Feliz, e lá tinha uma pergunta: qual tema você gostaria de ver nas próximas edições do PIN Debate? E saúde mental ficou em primeiro lugar. Então, nada mais importante do que fazer uma live e ir ao encontro das sugestões e dos anseios de vocês que estão nos assistindo aqui. Então, agora eu já gostaria de chamar as convidadas de hoje. Hoje vai ter algo bem especial. Hoje a gente vai ter alguém de uma equipe municipal aqui. Isso é algo que a gente iniciou já na live passada. Não sei se vocês lembram que a gente pediu os vídeos, né, com perguntas que vocês tiveram sobre o tema. E hoje a gente vai ter alguém aqui, uma convidada, para contar um pouquinho sobre a experiência do seu município. Então, é algo que a gente vai iniciar e a gente espera que nas próximas lives também a gente consiga ter, né, mais oportunidade de ouvir as experiências dos municípios, porque todas as lives, todas as notas de orientação que saem do Primeira Infância Melhor são a partir da base do que a gente vê das equipes municipais. Então, a gente fica muito feliz com o que a gente vê e ouve das ações que vocês estão fazendo no território, mesmo nesse momento tão difícil. Então, eu gostaria de chamar
aqui para contar com a gente aqui a Elisabel Borba de Siqueira Moura. A Elisabel ela é coordenadora e membro do Grupo Técnico Municipal, GTM do PIN de Alvorada, e professora de língua portuguesa e projeto de leitura e escrita na EJA. Bom dia, Elisabel, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, Alessandra. Tudo bem? Pedi para fazer sua saudação e sua audiodescrição também, Elisabel. Então, é com muita alegria que eu recebi esse convite. Eu sou a Elisabel, sou uma mulher negra, com cabelos cacheados na altura dos ombros, volumosos. E ao meu fundo tem uma parede branca com uma cortina branca. E eu estou na minha casa, na cidade de Alvorada, que é conhecida como a capital da solidariedade. A gente já está com um grupo bem grande aqui de Alvorada, Elisabel, te assistindo aqui. E a primeira pergunta para ti, Elisabel. Já vou começar com uma pergunta para ti. Posso te chamar de Bel? Pode me chamar de Bel. Então tá, então a Bel. E também para contar com a gente hoje aqui, eu vou chamar a Lara Monteiro Schuch. A Lara Monteiro ela é psicóloga formada pela UFSPA. Ela é especialista em saúde da família e comunidade pela Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, em gestão de organizações públicas em saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, via Universidade Aberta do Brasil. Ela é servidora pública da Prefeitura Municipal de Alvorada, inserida na equipe Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, do município, e psicóloga clínica. Então, bom dia, Lara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de fazer tua saudação e tua audiodescrição, por favor? Tá bem, eu vou começar pela audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro escuro, na altura dos ombros. Estou usando uma camisa com listras grossas, de cor branca, caramelo e rosa. Estou na minha casa, em Porto Alegre, num sofá cinza escuro, e ao meu fundo tem uma parede branca, com 3 quadros coloridos do Mapa Mundi. Então, eu queria só agradecer a honra, né, de poder estar aqui junto de pessoas tão especiais para mim, e poder falar desse trabalho que a gente faz em Alvorada, em rede, também um pouco da minha vivência nesse período. Assim, acho que é muito importante poder estar aqui falando desse tema tão complexo, num momento que as políticas públicas estão tão frágeis e, ao mesmo tempo, se fazem tão necessárias para dar conta desse contexto que a gente vive, né? Então, muito obrigada para todo mundo e pelo convite. Então, bem-vindas, Lara e Bel, que a gente vai fazer uma ótima live hoje. Contar um segredinho aqui, a Lara foi meu modelo durante toda a minha graduação, foi minha inspiração, assim. Muito peguei emprestado o caderno da Lara antes das provas, né, Lara? Então, muito obrigado, fazer um agradecimento público a ti também aqui. 11 anos já, né? 11 anos de amizade. Eu gostaria de dar um recadinho para vocês, público que está nos assistindo também, bem importante, que é convidar mais uma vez para a turma do PIN Criança Feliz no curso online Infâncias em Tempos de Covid-19, da Unicef e da IPRED. As inscrições continuam abertas no site do PIN, está ali o endereço, pin.saude.rs.gov.br. O curso é gratuito, ele é curtinho, ele possui carga horária de 4 horas. E ao concluir, isso é bem importante, tem que concluir o curso, o participante receberá um certificado assinado pela Unicef. O período de finalização do curso foi estendido até 31 de outubro, e quem já se inscreveu, mas não concluiu o curso ainda ou não em suas atividades, tem que acessar o link que foi recebido lá no e-mail, tá bom? Ao concluir o curso, você ganha um certificado assinado pela Unicef. Então, tá dado o recado desse curso bem importante também. Queria agradecer também a todos os municípios que estão aqui com a gente já tem comentários de pessoas que assistiram todas as lives, a Elisângela botou que já assistiu todas as lives, a Gisele botou que ela assistiu todas, mas uma ela perdeu e viu a gravação, então bem legal, isso é importante falar também. Quem não consegue nos assistir ao vivo, né, as lives ficam disponíveis também nas redes sociais do Primeira Infância Melhor. Então podem ir chegando e dando seus comentários aqui. Antes de ouvirmos o que as nossas convidadas têm a compartilhar com a gente, eu gostaria de chamar um vídeo da Marilise Fraga, tá bom, Elisabel, Lara e Alessandra, vamos assistir juntos o vídeo da Marilise. A Marilise é chefe de divisão das políticas transversais do Departamento de Ações de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e ela é vice-coordenadora do Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio,
Já gostaria aqui de fazer um agradecimento público também a toda a equipe de saúde mental do DAS e ao comitê também que nos ajudou na organização dessa live. A Marilise é uma mulher branca, tem cabelos pretos compridos, ela está vestindo uma blusa preta e ao seu fundo tem uma parede branca. Então vamos ouvir o que a Marilise tem a nos passar aqui. Bom dia a todos e a todas, eu sou a Marilise, sou enfermeira, chefe da Divisão de Políticas Transversais do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, onde está localizada a Política de Saúde Mental do Estado. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês, bastante ansiosa pelo nosso webinar de hoje, que vai tratar um pouquinho sobre os cuidados da saúde mental em rede, principalmente, né, para as nossas populações mais vulneráveis, desde a primeira infância, né, mas também para todos os ciclos de vida. É importante que a gente entenda que as questões de saúde mental, né, elas são muito transversais, né, transversalizam todas as ações que a gente faz na atenção primária em saúde. Essa atenção primária que é a porta, né, de entrada dos nossos usuários no serviço, no Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante que a gente possa estar preparado para identificar, né, aquelas nossas populações que vão estar vulneráveis para as questões de adoecimento mental e que a gente possa, lá no território, perceber essas nuances. Então, espero que seja um momento de muitas trocas, né? As nossas equipes de atenção primária, segundo um levantamento que a gente fez recentemente, estão percebendo um aumento das demandas de saúde mental ali no território, aquelas demandas, principalmente as demandas mais leves, como as ansiedades, as dificuldades de sono, as questões do aumento do uso de álcool e drogas, enfim, questões de saúde mental que também vão estar mais exacerbadas naquelas pessoas que já fazem algum tratamento, né, para o adoecimento mental e para o sofrimento psíquico. Então, nesse momento, imagino que a gente vai conseguir, né, ter uma discussão muito bacana, que a gente possa pensar também um pouquinho na nossa saúde mental, né, se a gente consiga identificar aí o quanto nós, enquanto cuidadores, estamos bem, né, para conseguir detectar na nossa população também algum sofrimento mental. Pensando nisso, né, um projeto bastante interessante que a Secretaria de Estado da Saúde, através da Escola de Saúde Pública, em parceria com o Departamento de Ações em Saúde e também com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, buscou, né, trouxe para vocês, então, a possibilidade de um atendimento remoto, através da internet, de WhatsApp, pelo Revira Saúde, né, que é um projeto, enfim, que presta atendimento voluntário por profissionais, né, no caso da saúde mental, profissionais especialistas em saúde mental, e que podem, então, de alguma forma, né, ampliar esse escopo de atendimentos para atenção especializada em saúde mental nesse momento de pandemia. Não só para profissionais de saúde, mas também para a população em geral. Então, para quem estiver precisando, né, e precisar de um cuidado remoto em saúde mental, esses voluntários profissionais especializados em saúde mental estão disponíveis lá no site do Revira Saúde. É só localizar lá, né, de acordo com a sua cidade, enfim, você pode ter esse atendimento remoto. Então, que tenhamos um ótimo webinar hoje, que aproveitemos bastante e possamos aí trocar muitas experiências. Um abraço a todos e a todas e até breve. Então, obrigado, Marilise, pela disponibilidade em gravar esse vídeo. E para quem quiser mais informações também sobre esse projeto que a Marilise citou no vídeo de apoio profissional online gratuito, pode acessar o site do Revira Saúde Coletiva. Então, põe no Google Revira Saúde Coletiva, que vai vir o link para ter mais informações sobre esse projeto e acesso também ao apoio dos profissionais. Então, já temos com quase 200 pessoas nos assistindo aqui, Alvorada em Peso, GTM Pim de Camargo, Rejane da Quinta CRS, Vacaria, todo mundo pronto para ouvir vocês, Isabel e Lara. Então, agora eu vou passar a fala para a Lara, que vai falar um pouquinho desse contexto de saúde mental na pandemia. A Lara tem 20 minutos para compartilhar suas experiências e eu vou convidar a Isabel para ficar assistindo aqui junto comigo, tá bom, Lara? Certo. Então, o palco é seu, Lara. Quem está nos assistindo pode participar com seus comentários, com suas dúvidas, com suas perguntas, que após a fala da Lara e da Isabel, a gente vai ter um período de debate, tá bom? Então, vão comentando. Todo seu o palco, Lara. Muito obrigada. Bom, só para explicar, né, um pouco para quem está nos assistindo como é que eu organizei a minha fala, assim, eu pensei em trazer um pouquinho
o que é o trabalho no NASF, né, para quem não conhece esse dispositivo da rede, e depois contar um pouco como que a nossa equipe, né, e falando da nossa equipe eu falo de mim mesma, falo das minhas colegas, falo da minha vivência também de consultório, como que a gente tem lidado com os impactos em saúde mental que a pandemia tem causado na gente, né, e como que a gente tem utilizado isso para inventar modos de existir nesse contexto. E a partir dessa experiência, trazer alguns pontos que eu acho que são chave para a gente começar a conversar sobre promoção de saúde mental, sobre identificação, né, do que é um sofrimento que faz parte, ou o que é um sofrimento que a gente precisa estar mais atento, enfim. E aí eu pensei que pontos mais específicos que as pessoas queiram saber, né, ou queiram que explore mais, aí vocês podem mandar para a gente, enfim, que a gente aprofunda no momento do debate. Bom, então o NASF, ele é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele é uma estratégia de trabalho na atenção básica que já tem mais de 10 anos, e ele foi criado muito pensando nessa palavra apoio, né, que faz parte do nome. A ideia é apoiar as equipes de atenção básica a pensar um cuidado mais qualificado, em rede, tentando ampliar o que é que aquela demanda do sujeito ou da família que vem para o posto, o que aquilo quer dizer, né? E de que formas a gente pode pensar não só a ampliação do entendimento do sofrimento, mas também de quais são as possibilidades de cuidado que estão colocadas para cada pessoa, para cada família e especialmente para cada território. O NASF, ele é um costurador das redes de atenção à saúde dentro do município, né? A gente tem muito esse papel de fazer a relação entre os postos de saúde e o restante da rede, pensando sempre o sujeito e as famílias e o território como protagonistas, né, do seu cuidado e de poder pensar juntos as soluções para as demandas que se apresentam. Então, especificamente em Alvorada, atualmente nós apoiamos 4 UBSs, 4 unidades básicas de saúde, dá um total de 8 equipes, mais ou menos, né, com territórios distintos, e a gente trabalha tanto com as equipes quanto diretamente com os usuários que aquelas equipes cuidam, né, assim como com a rede. E a nossa equipe tem 4 pessoas atualmente, eu e a minha colega Lúcia, de psicólogas, a Patrícia, que é a nossa fonoaudióloga, e a Ana, que é a nossa nutricionista. Bom, então, quando a pandemia chegou, né, vocês podem imaginar, assim, dado que o nosso trabalho é essencialmente presencial e no território, né, como foi difícil, enfim, para a gente ter que parar tudo, né, a gente teve que tirar o nosso time de campo, literalmente, porque naquele momento não se podiam ter ações presenciais, né, e por outro lado, a gente não sabia o que fazer e como fazer para seguir o nosso trabalho, dado que a gente nunca tinha vivido uma situação como essa, né? Então, o sentimento inicial foi muito de uma angústia, né, de medo, de ansiedade, de como dar conta daquele trabalho, como tentar estar junto com as equipes, porque a gente sabia que ia ser um período de sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente também estava em sofrimento, né, porque a pandemia, apesar das particularidades de cada um de nós, estava todo mundo vivendo esse processo, então algum nível de sofrimento todos nós estávamos experimentando, né. E aí a gente foi confinada a ficar num espaço, enfim, com um monte de tempo, porque as nossas atividades pararam, a gente, né, era março, a gente estava iniciando vários processos com as equipes, a gente teve que parar tudo, e ficar, enfim, se olhando, né, e eu trago isso como uma questão relevante, porque acho que é um ponto que foi muito fundamental para a gente pensar como a gente fez para dar conta, né, do trabalho e como que a gente tem vivido isso nesse momento, que é o conseguir sustentar esse momento de lidar com a própria angústia, né, de se ver frente às nossas dificuldades, frente à nossa ansiedade, frente a um desejo de querer estar junto, né, das equipes e querer ofertar o apoio, mas sem saber direito como fazer, né, e ter que lidar com isso, ter que conviver e ter que olhar o que aquela angústia estava nos dizendo, né.
E esse processo foi um processo muito difícil e muito bonito ao mesmo tempo, porque a gente também foi se dando conta de algumas fragilidades que a nossa equipe tinha, né, de alguns vínculos que talvez não estavam tão interessantes quanto a gente imaginava, né, combinações ou relações que a gente achou que estava claro para algumas equipes e que não estava tão claro assim, né, e que se não fosse o advento da pandemia e esse fato da gente ter que se olhar, isso não teria aparecido. E aí foi um momento muito da gente poder falar disso e poder reconhecer isso, e poder inclusive reconhecer o nosso estado de espírito naquele momento, né, e poder lidar com isso como equipe, de às vezes querer avançar e ter que olhar para o colega, e o colega não estava pronto para avançar no trabalho, né, o colega estava com questões pessoais que, bom, a gente tinha que olhar para isso, a gente tinha que falar se a gente quisesse seguir o nosso trabalho, né, foi um momento de estudar como as outras pessoas estavam fazendo, de talvez tentar inventar novos modos de dar conta dos processos de trabalho, de chegar junto com as equipes, e acho que algo que talvez faça sentido para os visitadores do PIN e para as pessoas que trabalham no apoio aos trabalhadores, enfim, em algum momento a gente se viu fazendo muitas perguntas e para as pessoas, para as equipes que a gente apoia e tentando chegar junto, mas sem ter muito efeito, assim, né, a gente começou a se questionar se talvez a gente não estava demandando e não estava tendo dificuldade de lidar com a nossa ansiedade, né, e colocando isso em cima das equipes, ao invés de esperar que talvez as equipes pudessem nos demandar o que é que elas precisavam da gente, né, e eu acho que esse é um outro processo que esse período de pandemia traz, né, que às vezes a dificuldade da gente poder olhar para a nossa angústia e entender que ela é nossa e o que ela está nos dizendo. E eu trago isso porque foi muito a partir disso da gente conseguir reconhecer e conseguir se acalmar e tornar essas angústias, essas ansiedades, assim, nossas amigas e nossas companheiras no trabalho, que foi a partir disso que a gente conseguiu esperar também as equipes nos buscarem, né, e aí a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, quando a gente se tranquilizou, a gente conseguiu ver que isso ia acontecer. Então, a gente também precisou aprender a sustentar, às vezes, não fazer nada, né, ficar esperando, ficar nessa postura de quem espera, né, uma postura ativa, mas, ao mesmo tempo, que aguarda, enfim, que acho que são aprendizados muito difíceis que a gente vem tendo, assim, com a pandemia, mas como tem sido importante para gerar o que vem acontecendo desde então, né, que é poder, de fato, inventar um apoio virtual que fizesse sentido, né? E aí, a partir da gente poder também ter olhado para essas nossas fragilidades, quando esse apoio voltou, a gente conseguiu pautar ele de um outro jeito, pensando naquilo que a gente gostaria que fosse diferente, né? Uma das questões que a gente sempre sentia muita falta era de ajudar as equipes a ir para além da discussão do caso clínico em si, né? Para além dos sintomas e da ação prática. Que a gente pudesse usar esses casos para pensar questões do território, para pensar questões da equipe, né, o que mais que tem para ali, será que tem coisas que a gente pode estudar juntos, né, será que aquela família não é uma representação de várias famílias do território, enfim, foi algo que a gente se deu conta, né, e foi só porque a gente conseguiu sustentar esse lugar de sofrimento e poder olhar para esse sofrimento como equipe, né, e perceber o que é que não estava tão bem, que a gente conseguiu perceber isso, né, e aí quando voltou o trabalho do apoio de uma maneira mais, enfim, de toda semana ter agenda e tal, muito parecido com o que a gente vinha vivendo antes da pandemia, a gente conseguir pautar um outro processo de trabalho foi muito em função disso, né, da gente ter conseguido se olhar e se escutar. E aí isso nos leva para um outro ponto, né, que a gente, para além de conseguir se olhar e se escutar, conseguir acionar as redes, né, e perceber cada vez mais do quanto sozinho a gente não ia dar conta das questões que estavam se apresentando, porque com a pandemia os problemas das pessoas se tornaram muito mais complexos e muito para além de questões clínicas de saúde, né, as pessoas estão em sofrimento por ordens diversas. E para isso a gente precisa se juntar com os nossos parceiros de rede, né? E foi muito assim que a gente chegou no PIN, por exemplo. Era um desejo muito antigo nosso de estar mais junto do PIN, mas com a correria do dia a dia e com as dificuldades, às vezes, de chegar nesse ponto, né,
de levar a discussão de caso para um processo de rede mesmo, isso ficava sempre para depois, né, sempre no desejo. E aí foi o que aconteceu, um dos casos que a gente vinha discutindo, que a gente vinha conseguindo fazer um trabalho muito tranquilo, assim, de acompanhar a equipe ao longo dos processos, foi que, né, se criou as condições para a gente poder se aproximar do PIN. E foi super interessante porque a gente foi com a ideia do caso, né, mas a gente acabou falando de muitas outras coisas, do quanto a gente estava sentindo falta de se conectar com os colegas de rede, né, do quanto agora que as coisas pararam, a gente está conseguindo construir um outro processo com os colegas. A gente percebe a importância de estar junto, tanto é que a gente cria formas, né, virtuais de poder se encontrar, enfim, e o quanto isso talvez é algo que possa ficar para o futuro, né? Acho que essa parada que a gente foi obrigado a ter talvez permita que a gente consiga olhar o que é importante de fato para o nosso trabalho. E por que eu trago essa experiência, assim, né? Eu acho que dentro de um contexto de pandemia, eu penso que essa experiência que a gente tem vivido vale também para a gente pensar como abordar a saúde mental com as famílias, né, que a gente atende, por exemplo. Eu acho que um dos pontos centrais é, primeiro, poder lidar com a nossa própria angústia e reconhecer que ela existe, que a gente também está em sofrimento, e que a gente precisa acolher essa angústia e tentar entender o que ela nos diz. É muito complicado a gente falar da angústia do outro, sugerir questões para o outro, se a gente também não sabe muito bem o que está acontecendo com a gente, né? Acho que quando a gente faz esse processo de poder se conhecer, de poder entender como isso nos afeta, a gente consegue se colocar num lugar muito mais parceiro com as famílias que a gente atende, do que de um outro modo, né? É muito difícil pensar receitas quando a vivência das pessoas é muito particular, né? E ao mesmo tempo, o nosso processo de equipe fez a gente ver que a gente também tinha ferramentas que a gente já havia construído de outros momentos, de outras situações, que a gente poderia lançar a mão nesse momento, né? A gente se deu conta das nossas fragilidades, mas a gente também tinha ferramentas que nos acompanhavam e que a gente foi construindo ao longo do nosso tempo de trabalho, né? Então, eu acho que muito do papel das equipes de apoio, seja quando a gente trabalha direto com as famílias ou quando a gente apoia trabalhadores, é, por um lado, conseguir sustentar um pouco essa angústia e conseguir dizer para o outro que faz parte se sentir assim, que faz parte. Às vezes, a gente não conseguir lidar muito bem da forma como a gente gostaria e que isso diz alguma coisa, a gente precisa entender o que é que aquilo está nos dizendo. Né? Um sofrimento não necessariamente é um problema, a gente precisa tentar entender o que é que ele está nos dizendo, e que talvez é justamente nele que reside as possibilidades para a gente pensar como dar conta das questões que se apresentam, né? E por outro lado, acho que o nosso papel também é poder ajudar as pessoas que a gente cuida a olhar para suas caixas de ferramentas, né? É poder pensar assim, bom, como que foi para te lidar com outras situações difíceis pelas quais tu já passou, né? Tu já viveu algo parecido? Será que não tem algo que foi feito ou algo que a família possa fazer que já funcionou em algum momento? Será que a gente pode partir daí? Né? Acho que quando a gente faz a conversa um pouco nesse sentido, a gente consegue se aproximar muito mais das pessoas com quem a gente trabalha e oferecer soluções que façam sentido de fato, né? Eu acho que a pandemia e a situação de confinamento, ela praticamente nos obrigou a olhar para nós mesmos, né, em algum nível, enfim, a ter que conviver com a gente 24 horas por dia, né, em algumas situações de uma forma muito intensa, assim, com a gente, com os nossos familiares, com questões que a gente, enfim, talvez tivessem ali, que eu acho que é um outro ponto importante, né, acho que a minha experiência mostra que as dificuldades que a gente tem vivido, tanto no trabalho quanto individualmente, dizem muito de coisas que já vinham de antes, né? Que já nos acompanhavam, sofrimentos que já nos acompanhavam, mas que com a correria do dia a dia a gente facilmente conseguia diluir assim para outras questões, né? E agora a gente ter que olhar para isso, assim, é um processo muito difícil, mas eu acho que é justamente daí que pode partir esse desejo de dar conta da tarefa que se apresenta, né? Enfim, e é muito difícil nomear porque cada um de nós está vivendo
processos muito pessoais, assim, né? E acho que, a partir disso, existe um termo que eu gosto muito de usar, que acho que também fala dessa nossa experiência, que é poder inventar modos de existir nesse contexto, né? E essa invenção de modos, eu acho, para mim, é o fio condutor de poder pensar saúde mental com as pessoas. É a gente poder entender o que move aquela pessoa a seguir, ou aquela família, ou aquele território, a seguir existindo, né, todos os dias, a querer seguir vivendo, a tentar pensar formas de organizar sua rotina, né, o que faz, o que dá sentido para aquele sujeito, ou para aquela família, que eu posso usar como uma forma da gente conversar sobre isso, assim, né. E essa invenção de modos de existência, ela pode ser tanto ações, né, que a gente vem fazendo, e que às vezes a gente brinca, assim, né, de tentar fazer pão na pandemia, ou pintar uma parede, ou fazer exercício, ler, enfim, né, acho que essas estratégias podem ser modos de inventar jeitos de existir, de dar conta das demandas, mas acho que também é muito uma postura, assim, acho que é muito mais uma postura, né, no sentido da gente não perder a capacidade de se indignar com o que está acontecendo, né, da gente não se conformar e não perder qual é o nosso propósito, né, seja principalmente de trabalho, que no caso da nossa equipe a gente sempre tinha em mente que a gente queria estar junto das equipes que a gente apoiava de alguma forma, mesmo que às vezes a gente não soubesse como fazer, ou que às vezes a gente fosse tomado por uma vontade de desistir, né, de muitas dúvidas, enfim, a gente nunca perdeu esse propósito, e era isso que ia nos movendo, mesmo nos momentos mais difíceis, né. Então, acho que a gente não perder essa capacidade de se indignar e poder entender o que a gente deseja e trabalhar isso com as pessoas que a gente cuida, eu acho que é um ponto muito fundamental. O que vai partir daí, de que forma isso vai se fazer, bom, isso é muito pessoal, e pode-se tentar várias coisas, e elas duram por um período, daqui a pouco não funcionam mais, enfim, né, acho que isso talvez não é tão relevante quanto a gente, de fato, encontrar o que é que faz sentido para aquelas pessoas que a gente atende, que a gente cuida, né, o que faz com que elas levantem todo dia e sigam vivendo. Bom, e um outro ponto, assim, pensando mais numa questão coletiva, né, eu acho que esse é um outro grande ensinamento do nosso processo de trabalho, e eu acho um grande ensinamento pessoal, assim, né, da minha vivência em relação à pandemia, é de que a saída para lidar com a Covid, para lidar com esse tipo de situação, é coletiva, né, não tem outra forma de ser. A gente, inclusive, percebe o quanto a falta de coletividade tem também nos trazido grandes problemas, né, então eu acho que a saída também é via a coletividade, né, é poder, e é isso que mantém a rede viva, e é isso que vai ajudar a gente a encontrar soluções efetivas para as questões, né, para além dos nossos recursos internos, o que a gente, como coletividade, como território, como colegas de trabalho, enfim, o que a gente vai pensar de fato que produza saúde mental e que produza uma vida melhor para as pessoas, a partir desse momento difícil que a gente vem vivendo, né, e quando eu falo da saída coletiva, eu digo muito de poder falar também do nosso sofrimento, e falar do que a gente vem pensando, falar do que a gente vem sentindo, e permitir se afetar pelo que o outro também tem vivido, né. Muitas das saídas que a gente encontrou, e que eu mesma encontrei para as minhas questões, tem muito a ver com a troca com o outro, né, com conseguir se colocar e escutar o lugar do outro, e a partir disso construir soluções coletivas, né, da gente poder inclusive estranhar algumas coisas que nos parecem normais, e poder ouvir do outro, olha, isso não é normal, isso não faz parte, isso pode sim ser diferente, né, ou isso tem questões tuas, mas também tem uma questão do que está acontecendo. Às vezes a gente poder ouvir isso ajuda a gente a voltar para essa postura de aposta da vida, assim, né, de poder não se conformar com o modo como as coisas estão colocadas. E falando mais especificamente, assim, né, acho que quando a gente atende, né, cuida das pessoas e atende famílias, às vezes a gente foca muito, assim, nos recursos internos, né, e eu acho que é um momento também da gente poder pensar em
em trabalhar com as famílias e com as equipes que a gente cuida, que soluções coletivas a gente tem aí, né, nos territórios que a gente atende, no município que a gente trabalha, que outras redes a gente pode criar a partir dessa virtualidade, que talvez possam se extrapolar depois para uma versão presencial, enfim. Porque eu acho que uma coisa que está posta é o quanto a gente está sentindo necessidade de estar junto. Não é à toa que a gente está aqui, enfim, dando um jeito de poder falar, seguir conversando sobre o nosso trabalho, né? E eu acho que talvez isso é uma aposta que possa ser feita com as pessoas que a gente cuida também. Não só estimular as pessoas a estarem em contato com seus amigos ou com as suas famílias, mas também de poder pensar outros espaços dentro do bairro, né? Será que não tem uma reunião de moradores para falar sobre determinado tema? Será que não tem outras pessoas que estão sentindo a mesma coisa que tu, que gostariam de pensar junto, né? Em Alvorada, por exemplo, tem uma experiência super interessante de economia solidária que tem acontecido, né? Que algumas pessoas se juntaram num grupo para trocar contatos e sobre coisas que elas fazem, assim, né? Sei lá, desde produção de alimentos até trabalhos manuais que eles fazem, no sentido de fortalecer a rede local, para quando eu precisar acessar, né, adquirir um serviço ou um produto, que eu possa fazer isso do meu vizinho, né, do meu colega de bairro, enfim, e o quanto isso também fortalece os territórios e os municípios. E tem sido interessante porque vai para além da questão monetária, né, as pessoas têm trocado alimentos, roupas, pensado grupos virtuais, enfim, e a gente tem percebido o quanto isso nos fortalece, o quanto faz com que a gente não se sinta sozinho nessa jornada, né? E acho que falar e escutar e trocar com o outro não é só um alívio, acho que ele também permite que a gente identifique o que a gente pode fazer com aquilo. E muitas vezes, pela nossa experiência, a gente tem conseguido sentir que a gente pode muito mais do que quando a gente pensa sozinho. Né? Então, acho que estão aí alguns pontos que eu considero essenciais para a gente pensar. Como eu falei, acho que as coisas um pouco mais específicas a gente pode abordar a partir das questões do pessoal. O Mário botou aqui na tela, mas pode ficar tranquila para finalizar a tua fala, tá bom? Não, mas eu acho que é isso, assim, né? Para mim, acho que só retomar que as estratégias que resgatem o sentido e a importância da vida, para mim, são as estratégias cruciais, né? Tentar entender o que move cada um de nós a seguir vivendo. Porque eu acho que, inclusive, isso implica no fato da gente botar máscara para sair na rua, da gente poder se cuidar porque a gente afeta o outro. Eu acho que isso diz muito de um desejo de seguir vivendo e de seguir se conectando, assim, né? Num momento em que a gente está tão fragilizada e vendo tantos movimentos em direção a outro lugar que não é esse de cuidado da vida, né? E aí, só para fechar, acho que posso falar as minhas indicações. Pode sim. Tá. Eu tenho 2 indicações, o pessoal perguntou assim, o que eu indicaria para aprofundar, né, ou onde eu me baseei. Uma delas é um curso que eu acho que é bem conhecido da Fiocruz, que eles lançaram esse ano, que é de saúde mental e atenção psicossocial. Ele foi um curso fechado, assim, as inscrições, mas todas as lives estão no site, na página da Fiocruz de Brasília, para quem quiser acessar. E eles dividiram por temas, né, por módulos enfim, de acordo com como cada um lida, sei lá, atenção à infância, né, atenção ao confinamento, para pessoas que trabalham em hospitais, para pessoas que perderam pessoas para Covid, enfim, para trabalhadores da saúde. Cada live é um tema, assim, né? E acho que é super interessante, é uma forma bem coloquial, com pessoas que estão envolvidas nos processos e que tem sido um combustível, assim, para pensar junto, né? Muitas das soluções que a gente inventou vieram de espaços como desse curso, assim. E a outra indicação é muito pessoal, acho que é mais uma inspiração mesmo, que é um conto do Walter Ugumãe, que é um autor que é do meu coração, assim, acho que todo mundo deveria ler todos os livros dele, enfim, acho que ele é uma pessoa muito especial, que fala de coisas difíceis de uma maneira muito poética, mas tem um conto específico dele, que é O Rosto, que está dentro de um livro de contos que se chama Contos de Cães e Maus Lobos. É um livro para o público infanto-juvenil.
mas que eu acho que é para todos nós, assim, que às vezes precisamos da imaginação, né, para também seguir inventando esses modos. E é um conto que fala muito, é uma criança tentando entender o mundo e ler o mundo a partir de uma vista, né, em cima de um morro, enfim, e tentando entender um pouco como ler o mundo. E eu acho que esse conto é muito inspirador para a gente pensar a delicadeza que é perceber o outro e entrar no mundo do outro, né? Como a gente tem que ser muito delicado e muito respeitoso com os processos dos outros, assim como a gente também tem que ser com a gente mesmo, né? Eu acho que esse encontro é super importante para a gente falar de qualquer estratégia de saúde mental. É isto. Então, obrigado, Lara, pela tua fala. A gente está com bastante, a gente está com mais de 230 pessoas nos assistindo ao vivo agora aqui. Muitos elogios à tua fala, que fizeram sentido. A Virgínia, que é a nossa colega do GTET, dando parabéns pela fala. Felipe, que tu deve conhecer bem, te elogiando a tua fala também. Né? Muito obrigado. Eu acho que isso que tu falou sobre coletividade, trabalhar em conjunto é bem importante, né? Principalmente para os visitadores, visitadoras, equipes municipais do PIN Criança Feliz, que a gente sempre prioriza, né? Um trabalho, a gente sempre fala trabalhar em rede, né? Mas a gente sabe que na prática isso é difícil, mas deve ser algo preconizado, que a gente deve insistir em fazer parcerias com unidades de saúde do território, com o CRAS e com outros dispositivos que tem no território também, para assim, de fato, fazer um trabalho integrado, a gente conseguir ir ao encontro das demandas das famílias. Então, obrigado, Lara. Depois a gente vai ter um tempinho para o debate. Agora eu chamo a Elisabel, o Abel, para contar um pouquinho de como a equipe municipal de Alvorada se organizou em relação às questões de saúde mental e um pouquinho nesse período de pandemia. Só frisando, né, que esse é uma etapa, uma iniciativa que a gente está fazendo de trazer experiências dos municípios. Hoje a gente está iniciando com a Alvorada, mas a gente espera ter outros parceiros ao longo das próximas lives também. Tá bom, Isabel? Então você tem 20 minutos para sua fala, o palco é seu e chama a Lara para assistir junto comigo aqui. Então, começando, eu quero mais uma vez ressaltar a alegria que é estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, da equipe de Alvorada. Alvorada é um município de aproximadamente 209 mil habitantes, conhecida e denominada como a capital da solidariedade. E nesse município nós temos uma equipe bastante decidida, a equipe bastante proativa. E a equipe do PIN de Alvorada, ela é constituída de 27 visitadores que alguns estão em formação, são visitadores novos, e outros que já estavam conosco antes da pandemia e que fortalecem, então, esse time. Nós temos 2 monitoras, e vai meu carinho também a elas, né, que eu digo que são os nossos braços. E nós estamos trabalhando em 6 bairros fixos, que é o bairro Americana, Nova Americana, Nova Alvorada, Umbu, Piratini e também o bairro Intersul. No bairro Intersul, nós estamos com a pesquisa da FGV, que continua, né? Nós começamos lá no início e nós continuamos com a pesquisa da FGV, mesmo em tempo de pandemia. Também nós temos o PIN itinerante, que trabalha no bairro Formosa, na Vila Isabel, Salomé e Tijuca. Então, quando vem as demandas do município, o PIN itinerante, que tem 3 visitadoras, ele vai a diferentes lugares, não nesses lugares fixos do bairro. Eu peço para projetar a foto da nossa equipe. Então, essa é uma foto atualizada, né? Como audiodescrição, temos 2 fotos, uma foto da nossa equipe na escada, foi atualizada ontem. Todos estão com a camiseta do PIN, a camiseta verde, e com máscaras brancas. E na outra foto, na segunda foto, temos a nossa equipe numa praça que fica perto da Secretaria de Saúde, e eles estão com máscaras brancas também e a camiseta do PIN.
Essa é a nossa equipe com uma foto atualizada. Então, mostrando a foto, eu envio o meu carinho, né? Porque o PIN não existe sem esses visitadores. Vamos em frente, então. As nossas ações. Como nós estamos trabalhando nesse tempo de pandemia, desde já, assim, eu quero ressaltar o quanto é importante essas articulações com a rede, as notas que nós recebemos do PIN estadual, que nós estudamos cada uma em reunião para orientar a nossa caminhada, né? Então, nós estamos trabalhando com visitas presenciais, com atendimentos remotos. Algumas famílias nós conseguimos fazer os 2 atendimentos, o atendimento remoto e o presencial, então de forma híbrida. Outras não, nós conseguimos fazer só atendimentos presenciais devido a eles não terem acesso a telefone, celular, a internet. Nós estamos fazendo uma formação de novos visitadores. Nós havíamos feito no início do ano, no mês de fevereiro, uma seleção. E depois nós ficamos pensando se seria possível chamar, conversamos então com a nossa equipe, também com o PIN estadual, e chamamos os visitadores para que acolhessem as famílias, né? Então, nós estamos em processo de formação. Também nós temos reuniões semanais que já haviam antes da pandemia, agora nós fizemos reuniões semanais de equipe, e essas reuniões, elas são de extrema importância. Toda segunda-feira a equipe se reúne de modo remoto. Usamos geralmente o Meet, mas também usamos o WhatsApp, porque às vezes nós temos problemas de conexão, enfim, mas nós usamos então essa segunda-feira, e o grupo está sempre em constante movimento. Antes da pandemia, nós podíamos planejar para um mês, um evento. Hoje não, hoje o movimento é constante da equipe, toda semana modifica, ou é a bandeira, ou é uma nota. Então, nós estamos sempre em movimento na equipe, né? Então, essas reuniões são semanais. Também nós temos o PIN itinerante, que trabalha nos bairros, e essa equipe que trabalha em bairros fixos, como eu havia citado anteriormente. Também eu gostaria agora de projetar uma planilha que nós criamos para nós conversar, porque quando começou a pandemia, nós precisávamos pensar em alguma coisa, então nós começamos com uma planilha bem artesanal, como aparece na imagem, é uma folha branca, e nessa folha ela está digitada apenas o nome da criança, a idade, qual o planejamento do visitador e qual foi o retorno que ele recebeu, e o resto o visitador fazia à mão. Então, ele vinha, trazia até a secretaria, e quando o retorno era positivo, era pintado à mão mesmo, de verde, né? Pintavam de verde. Quando nós não recebíamos retorno, a família não estava, não recebeu, pintávamos de vermelho. Então, em reunião com o PIN estadual, recebemos a orientação de, quem sabe, nós criarmos uma planilha, que é a próxima, que será projetada, né? E nós criamos, então, uma planilha, que foi a equipe, as meninas mesmo da equipe, que fizeram essa planilha de planejamento e retorno no Google Docs, que é possível, o visitador não precisa vir até nós, mas nós recebemos, é possível fazer uma edição e acompanhar esse planejamento. Pela importância desse planejamento ser um planejamento individual, né? Porque cada família tem essa singularidade. Então, não teria como nós fazer um planejamento da mesma faixa etária para todas as crianças, né? Então, cada visitador passou a olhar qual era a condição dessa família em relação até mesmo ao espaço, né? Tem famílias que, por causa da muita chuva aqui na nossa cidade, sofreram enchente, e por causa da enchente, as casas encheram de água e elas foram para casa de parentes, e ainda tornou-se mais difícil algumas atividades. Então, nós começamos a conversar com a equipe, conversar com o visitador e ver quais atendimentos poderiam ser feitos, quais eram possíveis e quais não eram.
qual era a condição dessa família, do que ela dispunha, tem um celular, não tem um espaço na casa, não tem, como é a condição dessa família? E sempre propor atividades e planejamentos leves, porque nós encontramos a família sobrecarregada, a família com medo, né? E isso eu vou falar agora nos próximos momentos sobre os sentimentos que a família estava sentindo, e de repente vem o visitador não pode parecer o nosso programa como uma cobrança, mas sim como um apoio, né? Então nós começamos a pensar por que está pintadinho de vermelho, né? Que no caso era o símbolo de por que não estava acontecendo, por que essa quebra de vínculo e como é que nós vamos resgatar essa família para nós. Então essas planilhas serviram como um diálogo, né, da nossa equipe, das monitoras, enfim, para que nós pudéssemos fazer um melhor planejamento, auxiliar o visitador, estar em rede, para que ele pudesse estar fortalecendo e trazendo essa família, resgatando essa família se a gente perdeu na pandemia. Gostaria agora de falar um pouquinho dos sentimentos, né? Nós conversando com a equipe, fiz uma reunião aí quando nós recebemos esse convite que nos deixou com o coração muito alegre, né? Eu repito, assim, falando de sentimentos, que é uma alegria imensa para a equipe do PIN de Alvorada estar representada hoje aqui, começando, né, como a primeira equipe que vem falar um pouquinho da sua experiência, né? Então, o que os visitadores observaram nas suas visitas, seus atendimentos remotos e também nos atendimentos presenciais? Eles observaram um sentimento de ansiedade, observaram a tristeza no olhar, uma frustração da família, estresse de algumas mães, medo, muito medo, uma agitação fora do comum das crianças, né? Porque muitas vezes eles não tinham um pátio para estar, e em tempo, quando não tem chuva, eles vêm correndo, estão na rua, né? Também uma necessidade imensa de falar, a família quer muito falar, uma necessidade maior de uma escuta, a autoestima lá embaixo e alguma vergonha por, às vezes, não saber lidar com um celular para se comunicar, com o WhatsApp. Então, também eles sentiam com a autoestima baixa. Sentimentos que os visitadores relataram que eles sentiram e estão ainda sentindo nesse tempo de pandemia. Uma sobrecarga, eles se sentem sobrecarregados, e a nossa equipe fala também que a casa era um local de descanso, né? E hoje a casa centraliza, como os nossos estagiários são visitadores, os nossos visitadores são estagiários, eles estão estudando diversos cursos na universidade. Então a universidade vem para dentro da sua casa, o trabalho está dentro da sua casa e a família está na casa. Então, às vezes, eles terminam o dia com esse sentimento de cansaço e que não produziram nada. É assim que a equipe diz que se sente ainda. Também se sente frustrada e impotente, com algumas dúvidas, inclusive, em relação ao curso, né? Então, eu trago aqui o relato da equipe, como ela tem se sentido em relação à pandemia, esses sentimentos. Bom, então, relacionado a esses sentimentos, o que a equipe andou fazendo, né, nesses meses? Então, nós começamos no mês de março com as formações indicadas pelo PIN estadual, no site do PIN, e nós estudávamos 3, 4 dias na semana, o pessoal fazia o curso, enviava o certificado, e depois a equipe discutia, a gente fazia discussões e conversava. Então, o mês de março foi de muita discussão e muita preocupação, uma incerteza enorme do futuro. Mês de abril, nós começamos a nos preocupar um pouco com o distanciamento das famílias e começamos a pensar o que poderíamos fazer para resgatar, porque a família estranhou a questão do visitador estar de máscara, inclusive isso distanciou, a criança não conhecia muito bem, a família estava com medo da pandemia. Então, o que nós fizemos, né? Então, eu peço a projeção ali de 6 fotos.
nós fizemos uma oficina de máscaras, e na primeira foto encontra-se a nossa monitora com o ferro. A gente usou, então, máscara, né? Ela está com uma camisa do PIN, com um ferro na mão, passando as máscaras. Nós temos na segunda foto uma visitadora com a camiseta do PIN, e ela está recortando as máscaras, recebemos os moldes, e além delas teve outras parceiras que não estão na foto, que trabalharam confeccionando máscaras, e nós colocamos então um saquinho higienizado essas máscaras, e juntamente com as máscaras nós levamos então cartão para o Dia das Mães, em maio. E aí na terceira foto nós temos o cartão, e algumas visitadoras colocaram um coração, que é o que tem na terceira foto. Na quarta foto temos a mão da nossa visitadora com uma luva, e está um cartão para a flor mais bela de todas, você, mamãe, e mais algumas informações que a Secretaria de Saúde nos forneceu, alguns panfletos, e eles levaram até as casas. Na quinta foto, nós temos os cupcakes que algumas visitadoras fizeram, e na sexta foto nós temos sachês de chá que elas colocaram juntamente com o cartão e juntamente com a máscara. Então foi um resgate, porque a família estava com medo, a família estava distanciada, mas chega aquela visitadora com aquele pacote, dando feliz Dia das Mães, e aí ali houve, então, nesse sentimento de medo e distanciamento, uma quebra de gelo e um resgate de vínculo. Contrapondo ao medo, nós também levamos a informação, né? Então, com aqueles panfletos informativos, informando as famílias dos telefones úteis para que elas pudessem tirar suas dúvidas sobre sintomas de Covid, como se prevenir da pandemia, os horários de atendimento que as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, também o CRAS, estavam com horários diferenciados. Então, os visitadores informavam e também levavam informações sobre Bolsa Família, sempre articulados à rede. A rede nos passava informação, nós passávamos a informação para o visitador e o visitador levava até a família. Então, contrapondo esse medo, nós também levamos a informação. O resultado foi também o aumento de vínculo do visitador e também a confiança. A família começou a confiar mais nesse visitador, mesmo estando mascarado, mesmo com a máscara no rosto, mesmo estando em tempo de pandemia, ter alguém para levar essa informação resultou, então, na confiança. Também eu gostaria de falar sobre os sentimentos de solidão, insegurança, a autoestima baixa, a vergonha, e contrapondo, né, a esses sentimentos, a escuta. Então, nós começamos a conversar com o visitador, e quando ele vai até a visita presencial, ele parar um pouco para escutar essa família. Nós não estamos entrando nas residências, né, nós vamos até o pátio somente, ou até o portão, mas dá esse tempo maior para ouvir a família, e não só ir ali e levar atividade, enfim, que as atividades, às vezes, elas são, quando são do modo híbrido, elas são propostas antes pelo remoto, por via remoto, e depois, então, ela vai via presencial, então acaba se tornando atendimento híbrido, né? Estou falando bem a linguagem das nossas equipes, né? Porque eu acredito que tem muitas equipes que estão se identificando. Então, é um atendimento singular, cada família é uma família, mas quando se chega no portão e se escuta, resulta uma segurança na figura do visitador e também uma segurança para acessar esses serviços da rede, porque ele já vai com a informação, né? Ele não sai à procura da informação, mas ele já vai com a informação correta.
E pensando na autoestima, também participamos do Agosto Dourado. As protagonistas desse Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação, foram as mães do PIN, né? Então teve durante esse tempo do Agosto Dourado, teve programação, e as mães podiam publicar suas fotos nos sites, né, da prefeitura, no site da Secretaria de Saúde, e as nossas mães eram protagonistas. Então, tiveram vídeos e fotos, e foi muito bonito o trabalho. A mãezinha já ficava esperando naquela semana quando que ela ia aparecer. Então, ficou aquela tensão do grupo e a tensão também das mãezinhas, né, para esperar aquele dia que ela ia aparecer lá e que seria a protagonista daquele mês da amamentação. Então, foi também um momento que se contrapõe à sua baixa estima, né? Um momento de autoestima da mamãe se ver ali nas redes sociais, divulgando o incentivo ao aleitamento materno. Também eu gostaria de falar, né, sobre os encaminhamentos que vem da rede, né? Nós recebemos encaminhamentos das UBSs e como a gente diminuiu um pouco a questão da busca ativa, e no início nós estávamos quase zero, né, na busca ativa em função da pandemia, das bandeiras, o visitador não podia estar lá, não tem como fazer uma captação remota. Então, nós começamos a contar com a parceria da rede, né? Então, as UBSs de cada bairro começou a nos trazer algum caso específico, de gestante, principalmente, e essas gestantes agora, a gente está fazendo o censo, né, dessas gestantes, de crianças, então, casos específicos encaminhados pela UBS, também vem casos encaminhados pelo CRAS, pela NASF. Então, são parcerias que se fortaleceram. Nós já fazíamos parcerias anteriormente com as equipes, mas agora se fortaleceram, porque vem delas as nossas novas famílias, né? Então, nós estamos, assim, fazendo muito censo. Vai aumentar bastante o número de famílias, sempre com a ajuda da rede, né? Com o auxílio interligado à rede. Eu gostaria agora de falar sobre um projeto que foi muito incentivador, muito motivador da nossa equipe, que foi o projeto de higiene bucal. Acho que unificou a equipe. Como a equipe é heterogênea e tem estudantes de todos os cursos, acaba ouvir essa equipe, as ideias e construir esse planejamento em reunião tem nos fortalecido. Então, que sirva também de modelo, né, para as demais equipes que estão nos ouvindo, essa questão de debater, de planejar, de estar sempre junto ali, né? Então, surgiu de uma visitadora nossa essa ideia do curso de pedagogia, e quando nós lançamos para a equipe, cresceu muito esse projeto, e nós conseguimos, então, atender a todas as crianças, de todo o nosso Primeira Infância Melhor com esse projeto de higiene bucal. Com parceria com a Secretaria de Saúde, nós ganhamos as escovas de dente e as capinhas da escova de dente. E aí nós começamos, então, pelos planejamentos do atendimento remoto. E os visitadores, então ali tem uma foto, né? Está sendo projetada uma foto para representar a todos as muitas fotos que nós recebemos, os muitos vídeos de retorno, e eu gostaria de apresentar todos, mas não havia tempo, né? Então eu tentei, mas então deixei essa foto de uma menina negra, com os olhos negros, com uma escova de dente na mão, ao mesmo tempo que ela segura a escova, ela está sorrindo. Então, acho que essa foto representa muito esse projeto, que foi feito de modo híbrido. Os nossos visitadores, eles criaram um vídeo, né? E o Bruno já está ali. Eles criaram um vídeo, né? E também criaram áudio de historinha e algumas atividades que eles estavam levando.
e eles levavam esse projeto para toda a equipe toda levava para todo o município. Então, foi um momento assim que foi um momento muito gratificante. Nós concluímos no mês passado esse projeto de higiene bucal e o resultado foi uma alegria geral da equipe inteira. Então, eu gostaria de dividir também, para encerrar, que essas boas práticas do PIN de Alvorada, e a equipe fala que essas boas práticas, essas saídas dos encontros presenciais, a escuta e esses retornos que nós estamos recebendo têm causado alegria para a equipe de Alvorada, né? Então, a equipe tem contrapondo esses sentimentos de tristeza, de medo, de sobrecarga, o momento que se recebe um retorno de uma família, e isso as equipes vão se identificar, que a gente recebe uma foto, um vídeo, esse retorno nos causa uma alegria, sentimento de alegria. A escuta das famílias gera confiança, acolhida, porto seguro. A informação serve como forma de conforto, carinho, atenção. E essa presença, né, do visitador, tanto quando a gente se reúne, fala, também como a presença nos encontros presenciais, ela vem como uma esperança, ela traz a gratidão de ambas as partes. E é com a palavra gratidão que eu quero encerrar, então, essa primeira parte da fala, que nós ainda temos debate. Gratidão ao PIN estadual, gratidão a essa equipe de Alvorada, a Lara, a Alessandra, o Bruno e a todos que estão nos bastidores, com a palavra gratidão que eu encerro essa parte da minha fala. Então, muito obrigada, Elisabel. Bastante comentários sobre tua fala. Vou chamar a Lara de volta aqui também para participar do nosso debate. Só vou ler um comentário aqui que teve durante a tua fala, Elisabel, do PIN-PA, que é o PIN de Porto Alegre. Ela botou assim: parabéns, Elisabel e equipe. Vocês comprovam que a coletividade de rede da equipe do PIN, dos recursos internos, subjetivos e externos, auxiliam no processo de enfrentamento do momento que nós, o mundo, estamos vivendo. Foi assinado pela Kênia Fontoura, ela é coordenadora do PIN de Porto Alegre. Então, muito obrigada. É bem importante tua fala também para todas as equipes que estão nos assistindo também. Gostaria de reforçar também que as fotos exibidas tiveram autorização, né? A gente teve o termo de cessão de direitos autorais e o termo de autorização de uso de imagem também, e que seguiram tudo o que foi preconizado na terceira nota, que fala sobre estratégias de comunicação também. Então, muito obrigado, Isabel, por isso também, por ter toda essa responsabilidade em exibir as fotos. Gostaria de fazer outro comentário também que foi filtrado aqui, que é da Maria Isabel Corrêa. Ela falou sobre a fala da Lara, sobre o NASF, que ela botou: já trabalhei no NASF, e acho importante tua abordagem, Lara, em relação à equipe do PIN, que geralmente o NASF faz o suporte às equipes da atenção básica, esquecendo que outras equipes também precisam desse suporte, né? O PIN fazendo parte da atenção básica também. Então, bem importante esse trabalho integrado entre PIN e NASF, que tu comentou e que tu e a Isabel falaram para a gente. Gostaria também de reforçar que quem tiver comentários, compartilhar experiências, perguntas sobre o que foi falado tanto pela Lara, tanto pela Isabel, pode passar aqui nos comentários. E agora, para iniciar nosso debate, eu vou trazer um vídeo, como a gente iniciou na última live, né? A gente está com uma estratégia também, que quem tiver perguntas sobre a temática pode nos enviar vídeos pelo PIN Informa até terça-feira. Os vídeos são filtrados e a gente acaba exibindo as perguntas. Alguns vídeos ficam para outras lives também, porque a gente não consegue exibir todos ao mesmo tempo, e para dar espaço aos comentários também do Facebook. Eu vou exibir o vídeo de uma visitadora, ela é a Camila Rissato, do município de Entre Rios do Sul. Ela é uma mulher branca, tem cabelos compridos e usa óculos. Ela veste uma camiseta preta com uma jaqueta verde, e atrás dela tem uma parede branca. Então vamos ver o que a visitadora Camila tem para iniciar esse debate. Eu sou Camila, sou visitadora do PIN de Entre Rios do Sul, e minha pergunta é: que estratégias de saúde mental poderíamos usar com as famílias atendidas, as famílias economicamente vulneráveis, que se preocupam muito com isso, que não têm os recursos mínimos básicos para a sobrevivência e que isso está afetando muito a sua saúde mental? Como poderíamos ajudar essas famílias? Então, como podemos promover saúde mental nessas famílias, mesmo nesse momento de pandemia?
Lara e Elisabel. Acho que a Elisabel pode falar um pouquinho de como o PIN de Alvorada se organizou e a Lara pode trazer esse contexto também, né, de promoção de saúde mental durante a pandemia. Então, gostaria de falar um pouquinho dessa experiência. Nós temos bastante famílias economicamente vulneráveis, né? Bom dia para Camila. É bastante a realidade do nosso município de Alvorada e também aquela situação de enchente, como eu falei. Então, como que nós nos organizamos? Quando a família se muda de endereço e está dentro do município, a gente não para o atendimento. O PIN itinerante vai até o endereço da família para que continue esses atendimentos presenciais. Geralmente, essas famílias que são afetadas pela enchente, às vezes ela não tem um telefone que a gente possa entrar em contato. Então, nós nos organizamos com visitas presenciais e também com os atendimentos remotos para aquelas famílias que têm telefone, né, que elas possam conversar. Mas é exatamente essa atenção, principalmente essa singularidade, é esse planejamento, é a gente pensar numa estratégia. Quando nos falta entendimento, nós procuramos os técnicos, psicólogos, enfermeiros, a gente procura essa orientação, procura informação para melhor atender essa família. Sozinho nós não conseguimos, mas se a rede se articula, se a gente pega essa informação com a rede, a gente consegue auxiliar essas famílias, sim. Eu acho que quer complementar lá, né? Enfim, pode ser, depois tu fala. Acho que fiquei pensando que talvez a primeiro ponto é que fica cada vez mais claro, né, que o quanto a saúde mental envolve a situação socioeconômica das famílias, né, que é algo que parece óbvio, mas que até bem pouco tempo atrás não se falava disso, né, quando a gente falava de saúde mental, era muitos recursos pessoais para dar conta, enfim, né, e hoje que está cada vez mais claro que a situação socioeconômica das famílias produz, sim, sofrimento, né, e a gente precisa conseguir olhar para isso, né, e olhar de uma forma que não culpabilize a família, e de poder entender, às vezes, só o fato, né, para começar, assim, o fato da gente conseguir dizer para a família e ajudar a família a dizer que aquilo sim produz sofrimento e que está tudo bem não ter vontade de fazer nada porque está se sentindo muito triste com a situação em que se encontra, né, acho que já é um bom ponto de partida. Eu acho que é uma pergunta fundamental essa que foi feita e que está para ser respondida aí ao longo dos próximos anos, porque acho que vai vir um revés, né, em função da pandemia muito grande que a gente vai ter que lidar. A gente vai ter que falar, sim, sobre estratégias de geração de renda, né, nas comunidades e com as famílias. Então, acho que partindo desse ponto de poder acolher isso como um causador de sofrimento psíquico, sim, né, e que é possível, que as famílias podem sofrer em conjunto, né, e a partir disso pensar estratégias sem se culpabilizar, buscando, talvez nesse momento, apostar numa relação familiar mais próxima, né, de conseguir respeitar o momento do outro, de conseguir pensar juntos estratégias para dar conta disso, assim como contar com a rede, né, ver o que está sendo feito, o que o município pode prover, o estado pode prover, que estratégias que existem aí, né, nas políticas públicas, e o que a gente pode, talvez, enfim, se juntar com a comunidade, pensar junto, né, e nesse sentido, acho que os dispositivos da atenção básica estão muito aí também e devem ajudar a pensar essa questão junto com o PIN. Eu penso que muito do que vocês, né, tu, Elisabel e tu, Lara, trouxeram foi sobre isso, né, que a gente não pode, nesse momento também, dar uma receita pronta, né, por exemplo, a família tá assim, então eu vou fazer assim, mas sem entender a especificidade, a Elisabel trouxe isso, né, de fazer um plano singular para cada família, para entender tudo que circula aquela família, e daí sim, né, a gente pensar em possíveis planos, em o que a gente pode articular de rede, a partir da especificidade de cada família, né, eu acho que isso é importante também, e que a Elisabel e a Lara trouxeram bastante sobre isso, né, da gente entender o contexto, e daí sim ver o que a gente pode planejar e articular em relação a isso, né, então, entendendo o contexto das famílias, eu acho que o que a Elisabel trouxe também, que é bem importante, é em relação a isso, né, nesse momento priorizar, né, que as equipes municipais não deixem nenhuma família desassistida, né, Elisabel,
vocês procuraram diversas soluções, ou presencial, ou híbrido, ou remoto, até em captação de famílias nesse momento, né? Então, a importância disso, de captar famílias nesse momento de vulnerabilidade, no momento de pandemia, né, que os processos de trabalho não podem parar lá na ponta, então, de como dar assistência, né, de como ofertar um acompanhamento, por exemplo, do PIN, fazer algo articulado com o NASF, que a Lara citou agora, então, de como fazer isso em conjunto mesmo num período de pandemia. Isso que eu ia complementar um pouquinho agora, a gente teve muito comentário durante as falas de vocês sobre rede, né? A gente ficou bem feliz, assim, acho que a gente fizer um levantamento, assim, das palavras que mais se repetiram nos comentários foi sobre rede. Eu vou ler um comentário aqui que foi filtrado, ela é da Beatriz Wagner, ela fala assim, em Pirapó, ela é de Pirapó, somos um município no qual temos uma troca de experiência com a rede de apoio que é de extrema importância nesse período, pois trabalhamos junto com as agente comunitário de saúde, com o CRAS, com o BS e Secretaria de Educação. Todos juntos fizemos a diferença nos atendimentos e nas orientações que levamos para as famílias. Eu gostaria que tu, Elizabeth e tu, Lara, falasse um pouquinho, né, reforçasse ainda mais sobre a importância de trabalhar em rede nesse período, principalmente para uma questão de promoção de saúde mental para as famílias, né, que os visitadores, a importância dos visitadores articularem essa rede, principalmente para promover saúde mental para as famílias. Então, eu acho que complemento, assim, contando que durante a pandemia nós perdemos uma mãe no PIN, e foi um momento, assim, que precisamos muito articular a rede, né? Então, a nossa conversa foi com o CRAS, a nossa conversa foi com o UBS, onde estão essas crianças, né? Então, foi muito importante esse momento de perda, porque nós ganhamos, nasceram bebês, mas nós perdemos também. Encontramos as famílias com Covid, então nós precisávamos dessa ligação entre a rede, desse auxílio, e se não é essa articulação, só nós sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Então, para que haja um trabalho efetivo, para que nós possamos saber o que fazer com essas famílias, para que nós possamos nos planejar, os conhecimentos necessários, é preciso essa articulação. Estava pensando aqui, anotando algumas coisas. Acho que, primeiro, a rede, às vezes, é muito para a gente, assim, trabalhador, né, que se sente, às vezes, perdido e que, às vezes, é muito difícil escutar algumas coisas que a gente escuta, algumas histórias, assim, né, principalmente a gente que se envolve com o trabalho, que trabalha tão próximo, que acompanha famílias ou equipes, às vezes, por anos, assim, o quanto é difícil escutar, às vezes, e suportar essa escuta, né? Então, às vezes, a rede é muito pra gente, assim, fico pensando que a rede tem vários conceitos e, às vezes, a rede pode ser pra gente aquela rede de deitar mesmo, assim, onde a gente pode se sustentar em algum lugar para até entender como lidar, enfim, com a situação que se apresenta, né? E, por outro lado, eu vejo a rede muito como pontos que conseguem colocar diversas lentes numa situação. E o quanto a gente enxerga melhor quando a gente vai juntando as diferentes perspectivas, e às vezes até que é algo muito comum, juntar os pedacinhos da história das pessoas, né? A gente tem que assumir que a gente só tem um pedacinho a partir do nosso ponto de vista, né? E que a gente, coletando os pedacinhos do resto da rede onde as famílias circulam, a gente consegue ter um entendimento muito mais adequado das situações, e consegue também se amparar nas situações difíceis, assim, como é bom poder contar com um colega, né, de um outro ponto, né, outra vista do ponto que a gente está olhando, e poder dividir também esse sofrimento, e poder dividir, às vezes, as dúvidas que a gente vivencia, e saber que quando o usuário acessa diversos pontos, ele está sendo bem cuidado, porque a gente sabe quem é que está lá do outro lado, né. Isso que tu falou, Lara, da palavra rede. Quando a gente pensou no título dessa live, Saúde Mental em Rede, a gente pensou, mas será que não é muito amplo esse título? Porque podem pensar, o Mário, que é nosso colega lá do Ceará, ele disse, mas quando eu falo em rede, eu penso na rede de deitar também. Rede pode ser a rede de internet, mas a gente pensa também é saúde mental, né? A gente tem que falar dessas questões, então vamos deixar esse título bem amplo mesmo, e foi bem provocativo, assim, de deixar saúde mental em rede e deixar bem aberto para que cada pessoa vai interpretar também, se é saúde mental numa rede de serviços ou se é saúde mental numa
rede de deitar também, né? Uhum. O que é bem importante também, né, da gente ser um momento, além do trabalho, né, eu vi um comentário ali que passou, que botou, nós estamos trabalhando muito mais nesse período, e sim, né, a gente está com essa sensação mesmo de que estamos com muita demanda, não sei se tu, Elisabel, tua equipe traz isso assim, mas também tem esse momento de poder relaxar também, né, que isso também é bem importante, de ter um período, um tempo para a gente também, né, de se desligar um pouquinho do trabalho, porque daí sim a gente pode estar mais ativo também nos nossos processos. Vou ler um comentário aqui que veio da Maria Isabel Medronha. Ela botou assim: um plano singular para cada família, articulado com a rede e juntamente com a família, é extremamente importante. A Didi Moura botou: como é bom ouvir profissionais tão empenhadas na realidade das famílias. A gente tem o comentário da Rosângela também: parabéns para vocês, dá para ver que é possível, né? Obrigado, PIN, por proporcionar conhecer essa experiência. Eu queria pedir também para a Bel e para a Lara aprofundarem um pouquinho do que vocês trouxeram mais no início, daquela questão de a gente entrar um pouquinho em partes mais específicas, assim, né? E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho, a Lara, um pouquinho sobre que sentimentos, né, a gente podem sentir na pandemia, uma ansiedade, uma irritação, o que é bom já a gente ficar mais com um alerta, como fator de alerta, e também da Elisabel poder falar um pouquinho mais sobre isso, do como estão, o que os visitadores, né, te relataram, Elisabel, de como estão as famílias nesse momento, se lá no início da pandemia, quando era tudo desconhecido, se foi mais difícil, e agora eles estão sentindo uma mudança. Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, sobre sentimentos / emoções, né, que todo mundo está passando nesse período de pandemia. Quer ir, Bel? Pode ser. Eu gostaria, então, de relatar assim, que as nossas famílias, nesse momento, elas se sentem mais confiantes. Mas, no início, as famílias tinham muito medo. Tinham medo da pandemia, tinham medo, inclusive, do visitador, da máscara. Hoje, as famílias diminuíram um pouco esse medo e aumentou a confiança, né, na figura do visitador. Só que também a família apresenta-se um pouco mais ansiosa, um pouco mais estressada, as crianças estão um pouco mais agitadas. São essas as pontuações que a equipe fez em reunião, que é assim que elas se veem. A nossa equipe também se sente um pouco cansada, porque eles quase que 100% da equipe teve alguma perda, né, de alguém da sua família. Então também foi o relato. Perderam alguém teve hospitalizado, e isso também causou na equipe esse sentimento de cansaço, né? No início eles tinham muito medo, ainda têm o medo, né, do contágio, mas também eles se sentem cansados, né? Então, hoje a equipe está mais cansada que no início, e as famílias mais estressadas que no início, porém mais confiantes. Por isso que é bom, né, Bel, esse momento que tu falou de reunião mesmo, né, entre as equipes, de poder compartilhar esses sentimentos, né, tudo isso, e formar uma rede de apoio mesmo, né, entre os visitadores, tá? Que é isso que vocês estão organizando em Alvorada, né, essas reuniões. E sabe que esse momento, assim, parece que eles saíram leve, assim, nos aproximamos muito neste momento deles falarem deles, porque a gente estava sempre conversando sobre a família, a necessidade, o que vamos fazer, mas no momento que o visitador falou, assim, parece que se tornou tão leve para a equipe poder falar um pouco desses sentimentos, né? Eu estava anotando e um complementava a fala do outro e os sentimentos eram muito parecidos. Uma rede de apoio mesmo. Bem importante. Sabe que logo no início da pandemia, quando eu comecei a assistir o curso, né, esse que eu indiquei da Fiocruz, a Débora Noal, que é a pessoa, uma das organizadoras, que é alguém que tem uma vasta experiência com situações de crise, assim, né, ela atuou muito, por exemplo, na questão do vírus do Ebola, né, e da MERS, enfim, ela tem uma experiência muito dos sentimentos esperados, assim, uma vez eu ouvi uma fala dela que me marcou muito, né, que ela disse que todos os sentimentos são possíveis e esperados e a gente não estranha nenhum, né? Ela disse que, inclusive, se um trabalhador, por exemplo, resolvesse tirar toda a roupa e sair correndo do seu local de trabalho, isso seria perfeitamente aceitável e compreensível, dado o fato de que a gente estava vivendo uma situação que nunca viveu antes. E eu lembro que essa fala me marcou, foi um pouco assim, uma mudança de outro ponto de partida. Então realmente, tudo é possível, né?
E a partir do momento de que tudo é possível, que sentir o que a gente sente faz parte, até porque eu sempre falo, né, é sentimento o que tu vai fazer, né, tu tá sentindo aquilo, não tem o que fazer em relação ao que vem, né, a gente pode ver o que faz a partir disso, desse reconhecimento enfim, das angústias que a gente sente, da necessidade de dormir mais, da ansiedade que aumenta, às vezes de uma certa raiva que a gente sente, né, uma frustração das coisas não estarem andando, principalmente acho que agora nesse momento em que já passou bastante tempo e ao mesmo tempo a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente está meio numa deriva, assim, o quanto às vezes gera mesmo angústia, gera raiva, gera vontade de tocar tudo para o alto, ou às vezes a gente entra nos períodos de superprodução, de tentar fazer render, porque a gente também vive numa sociedade onde qualquer tempo livre a gente precisa canalizar para algo produtivo, né, e eu acho que é justamente essa concepção do que é produtivo, né, e do que é importante, que tem caído muito por terra nesse período, assim, né, e isso a gente tem que, às vezes, eu fico pensando que tem coisas que a gente tem que fazer, que são as nossas tarefas, e cada um de nós tem as suas, né, e que a gente precisa dar um jeito de fazer essas tarefas, porque a gente precisa, mas todo o resto é muito perfumaria, assim, que eu chamo, né, acho que tem muito a ver com como a gente está se sentindo naquele momento, né, e algo que eu sempre falo também é que quando a gente acorda bem, em algum dia relativamente animado, com vontade de fazer coisas diferentes, ou de aproveitar o dia de alguma forma, mesmo que em casa, que a gente possa aproveitar esse dia sem se responsabilizar com amanhã ter que estar exatamente assim também, né? Entender que a gente está passando por um período onde os sentimentos são muito instáveis, assim como se a gente está com vontade de ficar jogado, né, vendo TV o dia todo, bom, poder também fazer isso, se é possível para mim, sem ficar pensando que amanhã eu também vou estar assim, ou que eu estou entrando em um processo depressivo, né? E acho que quanto mais a gente conseguir falar do que a gente está sentindo, por mais estranho que pareça, né, e conseguir dividir, a gente também consegue entender o que é que disparou aquilo, né? Para mim, por exemplo, várias vezes eu estava angustiada, eu estava meio irritada, e eu me dei conta que eu tinha visto uma notícia que não me fez muito bem, ou que eu estava muito focada em ver muitas notícias. Então, aí eu tinha como estratégia parar um pouco de ver, tentar ver outras coisas, né, e ver como é que isso funcionava. Então, acho que esse processo da gente ir se entendendo, acolhendo que tudo é possível, e a partir disso ver assim, bom, né, o que é novo, o que já era mesmo o meu jeito de lidar, e que agora só está potencializado, acho que vai ajudando a gente também a entender o que disso tudo dá para ir transmutando e dá para utilizar, né, para pensar coisas boas, mas acho que sempre num período de 24 horas, assim, ou talvez até de turnos, né, às vezes num turno a gente pode mudar muito de acordo com algo que a gente fica sabendo, né, então acho que é um pouco por aí, acho que todos os sentimentos são possíveis, e todos nós estamos passando, acho, por sensações muito parecidas, e é legal às vezes a gente poder dividir isso, e dividir estratégias mesmo, né? Às vezes não fazer nada é muito bom, às vezes pintar uma parede talvez seja muito bom, depende do que cada um de nós acha que funciona. Ou ler o conto que tu nos indicou também. Esse eu indico, ler Walter Ugumãe para mim é uma indicação, é a receita, é a única receita que eu daria. Perfeito, então obrigado, queria agradecer, Lara, pela tua fala, teu posicionamento, bastante comentários, te agradecendo pelo que tu nos trouxe, pelo que tu compartilhou, por tudo assim que tu trouxe de tua experiência mesmo de trabalho ali no município de Alvorada. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que tu tá de férias, né, mas que tu fez sentido, né, de estar aqui com a gente. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado, Elisabel, também, sobre compartilhar a tua experiência da tua equipe no município de Alvorada, bastante comentários de outros municípios, assim, que adoraram te ouvir, que vão adotar a estratégia que vocês adotaram ali. Muito interessante esse processo que vocês adotaram para não deixar nenhuma família desassistida, né, para captar novas famílias. Acredito que muito isso vai servir de modelo também para outros municípios que podem estar com dificuldade nesse período. Então, muito obrigado também, Isabel, por isso. Gostaria de chamar vocês se vocês tiverem alguma palavra final para dar para quem está nos assistindo agora. Elisabel, te agradecer mais uma vez também.
Então, a minha palavra final é gratidão, continuo com essa palavra, e mandar um beijo para a equipe, porque tenho que mandar esse beijo, não posso deixar de mandar esse beijo para a equipe de Alvorada, a nossa GTM que está escutando, as nossas monitoras, né, nossa secretária, deixo um beijo a todas. E agradecer as equipes que estiveram presentes a essa grande oportunidade do PIN estadual, de nós estarmos aqui relatando essas experiências, e dizer que nossa equipe, se não está em 100%, está em 95% todas as lives. As 10 lives assistimos a todas, legal. tá? Eles vão ganhar nossa promoção, então, de aniversário. Foi. E Lara, se quiser também deixar suas palavras finais. Tá bem, acho que também agradecer imensamente a possibilidade de falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e poder pensar alto algumas questões que têm sido tão importantes para mim durante esse ano. Também agradecer a minha equipe que está também junto aí, que faz parte da minha fala sempre, né, e a todas as pessoas com quem a gente troca e que me forjam como profissional. Acho que se eu penso essas coisas que eu penso hoje é graças a todas essas pessoas, enfim. E parabenizar vocês pelo trabalho extremamente relevante das lives, né? Eu acho que todas as tentativas de qualificar o trabalho, de tentar se aproximar nesse período, são extremamente fundamentais, né? E que bom poder fazer parte desse jeito também, desse trabalho de vocês. Bom, palmas, né, Alessandra, para essa live. Então, muito obrigado, Lara e Elisabel, Alessandra também. E agora eu tenho uma notícia bem importante. Quem já saiu da live vai perder essa notícia. Quero que todo mundo se prepare, caneta na mão ou agenda do celular na mão, que tem uma notícia bem importante agora. Então, a Rede Nacional da Primeira Infância, a RNPI, é uma articulação com cerca de 260 organizações que se dedicam à defesa e à promoção dos direitos da criança até 6 anos. E eles estão lançando a campanha Criança é Prioridade, e que tem o objetivo de convocar os candidatos aos governos municipais para que eles assumam um compromisso público pelos direitos da criança na primeira infância, colocando como prioridade em seus planos de governo. Então, colocando a criança e a primeira infância como prioridade no plano de governo de todos os candidatos a prefeituras municipais. Esse é um movimento apartidário, então, Criança é Prioridade é um movimento apartidário, em que todos os partidos e candidatos estão sendo contatados para que eles incluam as questões da primeira infância nos seus planos de governo. O Primeira Infância Melhor, o PIN, ele é membro da RNPI e é o articulador dessa campanha Criança é Prioridade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos todos juntos nessa campanha. E agora a notícia em relação a esse projeto do Criança é Prioridade é que nós convidamos, né, todas as equipes do PIN Criança Feliz para já divulgar e assistir ao 11º PIN Debate, que vai ter como tema Criança como prioridade nos planos de governo municipais. Então, criança como prioridade nos planos de governo municipais vai ser o tema da 11ª PIN Debate. Ele vai ser transmitido online, né, no dia 14 de outubro, às 10 horas. Então, anota aí no celular, 14 de outubro, às 10 horas. E ele vai ter a participação de nada mais, nada menos que Vital de Donê, que o Vital ele é membro fundador e assessor da Secretaria Executiva da RNPI no Congresso Nacional e no Governo Federal. Vai ter, além do Vital, a Jussara Vendrúsculo, que ela é coordenadora da Política Estadual para a Criança e Adolescente, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e ela é conselheira do CEDICA, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, e também vai ter a Carolina Drig, que ela é coordenadora estadual adjunta do Primeira Infância Melhor. Então, convidamos a todos, 14 de outubro, nessa live também. Todas as outras lives são importantes, então vamos fazer todas as lives desse ano super especiais também. Queria agradecer mais uma vez a todos os municípios que nos assistiram aqui, todos os comentários, muito obrigado a todo mundo. Gostaria de reforçar para todo mundo em relação ao curso, né, da Unicef, que quem já se inscreveu, que conclua o curso, acesse o link que recebeu lá no e-mail para terminar o curso e poder receber o certificado. Gostaria de deixar também de recado em relação ao boletim por e-mail do site do Primeira Infância Melhor. Você que quer receber todas as notícias, receber todos os eventos que o Primeira Infância Melhor está organizando, tem uma página lá no nosso site, pim.saude.rs.gov.br, essa caixinha vermelha que está aparecendo aqui na tela, boletim por e-mail. Você digita seu e-mail ali, aperta cadastrar
e que daí as notícias e eventos que são publicados no site do PIN vão diretos para o e-mail de vocês. E também compartilhar o nosso PIN Informa, que é o WhatsApp do PIN, para quem não cadastrou ainda seu número de celular, que cadastre, então o PIN Informa, e vocês têm que adicionar aí no celular de vocês o número 51-98405-3439, repetindo, 51-98405-3439, adicione esse número no WhatsApp e mande uma mensagem. Oi, eu sou Bruno e sou visitador do PIN, por exemplo. Que daí você entra na lista para receber todas as notícias do PIN também. Esse é o PIN Informa. Então, acabou meu momento Faustão aqui também. Olha, estou com minhas fichas aqui de vários informes que eu tinha que dar. Mais uma vez, obrigado, Elisabel. Obrigado, Lara. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. E retornamos. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado à equipe de apoio aqui, Luciane Pujol, Letícia, Amália, todo o GT também do PIN Debate, a todo o GTE que nos apoia também. E retornamos à próxima live no dia 14 de outubro. Muito obrigado e tchau. Fiquem todos bem.